Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Todos os dias somos muitos os que tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 19, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 37, Jó 27 e 28 e Provérbios 3, 25 a 27. Gênesis 37. Jacó habitou no país em que seu pai peregrinou, no país de Canaã. Esta é a descendência de Jacó. José, que era um jovem com 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, os filhos de Bilhá e de Zilpa, mulheres de seu pai. E José contava ao pai o mal que se dizia de seus irmãos. Ora, Israel preferia José aos seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica comprida. Os irmãos, vendo que o pai o amava mais do que a todos eles, ganharam-lhe ódio e não podiam falar-lhe amigavelmente. José teve um sonho que contou aos irmãos, e estes ficaram a odiá-lo ainda mais. José disse-lhes: Peço-vos que ouçais o sonho que tive. Fazíamos feixes no campo, e de repente o meu feixe ergueu-se e ficou de pé, enquanto os vossos se puseram à volta e se prostraram diante dele. Os irmãos disseram-lhe: O quê? Reinarás tu sobre nós? Tornar-te-ás Senhor nosso? E odiaram-no ainda mais, por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. José teve ainda outro sonho que contou aos irmãos, dizendo: Tive ainda um sonho, no qual vi o sol, a lua e as 11 estrelas prostrarem-se diante de mim. Contou-o ao pai e aos irmãos, e o pai repreendeu-o, dizendo: Que significa um tal sonho? Será possível que eu, a tua mãe e os teus irmãos tenhamos de prostrar-nos por terra a teus pés? Os irmãos de José invejaram-no, mas o pai aguardou os acontecimentos. Um dia, os irmãos de José conduziram os rebanhos de seu pai para Siquém. E Israel disse a José: Os teus irmãos apacentam os rebanhos em Siquém. Prepara-te, pois quero enviar-te para junto deles. José respondeu: Estou pronto. E Israel continuou: Peço-te que vás ver como vão os teus irmãos e como está o gado, e vem dizer-me. Enviou-o assim do vale de Hebrom, e José partiu para Siquém. Um homem encontrou-o perdido pelo campo e perguntou-lhe: Que procuras? José respondeu: Procuro os meus irmãos. Indica-me, por favor, onde é que apacenta o seu gado. O homem disse-lhe: Partiram daqui, pois ouvi-lhes dizer: Vamos para Dotaim. José seguiu os passos dos irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles viram-no de longe e, antes que se aproximasse, fizeram planos para o matar. Disseram uns aos outros: Eis que se aproxima o homem dos sonhos. Vamos, matemo-lo, atiremo-lo a qualquer cisterna e depois diremos que um animal feroz o devorou. Veremos então como se realizarão os seus sonhos. Rubén ouviu-os e quis salvá-lo das suas mãos. Então disse: Não atentemos contra a sua vida. Rubén disse ainda: Não derrameis sangue. Atirai-o à cisterna que está no deserto, mas não levanteis a mão contra ele. O seu intento era livrá-lo das suas mãos, para o fazer regressar ao seu pai. Quando José chegou junto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica comprida que usava e, agarrando-o, levaram-no à cisterna. Esta estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer. Erguendo, porém, os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de aroma, de bálsamo e de láudano que levavam para o Egito. Judá disse aos irmãos: Que vantagem tiramos da morte de nosso irmão, ocultando o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e que a nossa mão não caia sobre ele, porque é nosso irmão e da nossa família. E os irmãos consentiram. Passaram por ali alguns negociantes madianitas que conseguiram tirar José da cisterna.
e eles venderam-no aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Estes levaram José para o Egito. Ruben voltou à cisterna e, vendo que José já não estava ali, rasgou os vestidos e, voltando para os irmãos, disse: O menino já não está ali, e eu, para onde irei? Mas eles tomaram a túnica de José, degolaram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. Depois enviaram a Jacó a túnica comprida, mandando-lhe dizer: Eis o que encontramos. Verifica se é ou não a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: A túnica do meu filho. Um animal feroz devorou-o. José foi despedaçado. E Jacó rasgou as suas vestes, pôs um cilício sobre os rins e usou luto por seu filho durante muito tempo. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusou toda a consolação, dizendo: Não, chorando, juntar-me-ei ao meu filho na sepultura. E seu pai continuou a chorá-lo. Quanto aos madianitas, venderam José no Egito, a Pontifar, eunuco do faraó e chefe dos guardas. Jó 27. Jó continuou a falar e disse: Pelo Deus vivo que me recusa a justiça, pelo Omnipotente que enche a minha alma de amargura. Enquanto em mim houver um sopro de vida e Deus me conservar a respiração, os meus lábios não pronunciarão uma maldade e a minha língua jamais dirá uma mentira. Longe de mim dar-vos razão. Defenderei a minha inocência até à morte. Afirmarei a minha justiça e não me calarei. A consciência não me acusa por um só dos meus dias. O meu inimigo seja tratado como culpado e o meu adversário como um malvado. Sofar. Deus castiga quem o abandona. Em que poderá confiar o ímpio ao morrer, quando Deus lhe arrebatar a vida? Acaso Deus escutará o seu clamor quando cair sobre ele a infelicidade? Ou poderá achar consolação no Omnipotente e invocar a Deus em todo o tempo? Eu vos instruirei sobre o proceder de Deus e não vos ocultarei os desígnios do Omnipotente. Mas se vós sois testemunhas disso, por que gastais o tempo em vãs palavras? Eis a sorte que Deus reserva ao homem mau e a herança que os malvados receberão do Omnipotente. Se os seus filhos se multiplicam, cairão à espada, e os seus descendentes não terão que comer. Os seus sobreviventes serão sepultados na morte, e as suas viúvas não o chorarão. Mesmo que tenha amontoado prata como terra e juntado vestes como barro, ele junta-as, mas o justo é que as vestirá, e a sua prata será herdada pelo inocente. Construiu uma casa como teia de aranha, como uma cabana de guarda. Deita-se rico, mas será pela última vez. Ao abrir os olhos, já não há mais nada. O terror invade-o como uma inundação, um redemoinho arrebata-o durante a noite. O vento leste levanta-o e fá-lo desaparecer, como um furacão leva-o para longe do seu lugar. Precipita-se sobre ele sem compaixão e em vão se esforça por escapar da sua mão. Todos aplaudirão a sua ruína, hão de assobiá-lo na sua própria casa. Jó 28. Há lugares de onde se extrai a prata e lugares onde se funde o ouro. O ferro é extraído do solo e a pedra derretida converte-se em cobre. O homem põe um fim às trevas e esquadrinha com exatidão as rochas que estão escondidas na escuridão. Abre galerias longe dos lugares habitados que são ignorados pelos pés dos caminhantes, porque estão em sítios inacessíveis. A terra que produz o pão é dilacerada por baixo como por um fogo. As rochas encerram a safira e contêm o pó do ouro. A sua senda não a conheceu a águia, nem a viu o olho do abutre. Os animais ferozes não a pisaram, nem o leão passou por ela. O homem põe a mão na rocha viva e derruba as montanhas pela base. Abre galerias nos rochedos e os seus olhos descobrem todas as preciosidades. Explora o leito dos rios e põe a descoberto os tesouros escondidos. Mas onde se encontra a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem ignora-lhe o preço, não se encontra na terra dos mortais. O abismo diz: ela não está aqui. E o mar afirma: não está dentro de mim. Não se compra com o ouro mais fino,
nem se troca a peso de prata. Não se expõe na balança com o ouro de Ofir, com o ónix precioso ou com a safira. Não se pode comparar ao ouro ou ao cristal, nem se troca por vasos de ouro fino. Quanto ao coral e ao cristal nem falar. A sabedoria vale mais do que as pérolas. Não se pode comparar com o topázio da Etiópia, nem cotejar com o ouro mais puro. De onde vem, pois, a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Está oculta aos olhos de todos os viventes, e até às aves do céu está escondida. O abismo e a morte dizem: apenas ouvimos falar dela. Deus é quem conhece os seus caminhos e sabe onde é a sua morada. Pois ele vê até aos confins da terra e observa todas as coisas debaixo do céu. Quando se ocupou em pesar os ventos e em regular as medidas das águas, quando fixou a lei da chuva e traçou um caminho aos trovões, então ele viu-a e descreveu-a, examinou-a e conheceu-a a fundo. Depois disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, e fugir do mal é a inteligência. Provérbios 3, 25 a 27. Não recearás o terror imprevisto, nem a ruína reservada aos ímpios, pois o Senhor estará ao teu lado e defenderá o teu pé da armadilha. Não negues um benefício a quem dele precisa, se estiver nas tuas mãos poder concedê-lo. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de jovens de Nossa Senhora. Neste podcast, Mais 365, fazemos juntos o caminho da Bíblia inteira, porque acreditamos que cada dia traz uma palavra nova que Deus nos quer dizer. Senhor da vida, acolhemos a Tua palavra como dom. Ela ilumina os nossos passos e nos conduza segundo a Tua vontade. Hoje lemos o capítulo 37 do livro do Gênesis e continuamos a ver uma história preenchida de fragilidade, de pecado e de feridas. A preferência de Jacó pelo seu filho José é um exemplo disso. Mas ainda é mais exemplo disso a inveja e o rancor que os seus irmãos alimentam contra ele, contra José. Como não é raro ainda nos nossos dias, o sentimento de injustiça que aqui os irmãos de José experimentam leva à mágoa, e depois a mágoa leva ao rancor, o rancor leva à inveja, e a inveja leva à sede de vingança, e é este o caminho que a mágoa e a dificuldade e a injustiça fazem nós, de um certo sentimento de vítima até à sede de vingança. E por isso, esta primeira parte da história de José é desconcertante, porque o texto não tenta justificar ninguém. Mostra apenas como, muitas vezes, aquilo que Deus sonha para alguém passa primeiro pelo caminho da incompreensão, da dúvida, porque tem que lidar precisamente com estes sentimentos que atravessam o coração humano, com este caminho que o pecado vai fazendo na vida das pessoas. E José não faz nada de objetivamente errado, mas isso não o poupa a ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E, no entanto, mesmo neste capítulo, que se reveste de alguma dureza, a história não sai do controle de Deus. Nós reconhecemos que Deus está a cuidar da história, por assim dizer. Ainda que os irmãos hajam mal, a promessa divina continua a avançar, por caminhos tortuosos, mas continua a avançar. A Bíblia, tanto com José como com Jó, continua de facto a ensinar-nos algo que muitas vezes é difícil de aceitar, mas que é o facto da fidelidade a Deus e a bondade não nos protegerem automaticamente da violência do mundo. José não fez nada de errado, mas é vendido pelos irmãos. Jó não fez nada de errado e insiste na sua absoluta inocência, mas está a experimentar todos os sofrimentos do mundo. De facto, Jó, como ouvíamos, mantém a sua posição. Ele recusa as explicações e a teologia simplista dos seus amigos e prefere ficar sem respostas do que abdicar da sua inocência. E há aqui uma enorme maturidade espiritual. Jó prefere um Deus misterioso. Jó prefere relacionar-se com um Deus que ele não compreende do que relacionar-se com um Deus falso, com um Deus injusto. E isso é absolutamente extraordinário e decisivo na vida deste homem,
que mostra de facto a sua maturidade. Ele sabe que Deus não é injusto, mas talvez ele não saiba mais nada acerca de Deus. E por isso arrisca o paradoxo, arrisca o mistério, arrisca esta dimensão incompreensível e inefável de Deus, mas recusa um Deus que se explica facilmente. Um Deus que cabe nas nossas explicações básicas. O capítulo 28 de Jó, que lemos em segundo lugar, é um dos grandes poemas da Bíblia sobre a sabedoria. E de alguma maneira vai-nos dizendo que o homem é capaz de explorar a terra, de arrancar metais escondidos, de dominar técnicas, mas não é aí que se encontra a sabedoria. Pelo contrário, como se afirma depois no fim do capítulo, temer o Senhor, isso é a sabedoria. Não se trata de saber tudo. Trata-se de saber que a minha vida acontece diante de Deus. Trata-se de saber que a minha vida acontece diante de alguém a quem eu não sou indiferente. Não que eu mereça não ser indiferente, não que isto tenha a ver com o facto de eu ser extraordinário ou espetacular. Não é isso. Trata-se simplesmente de saber, e isso é a sabedoria, que Deus reconhece quem eu sou, por extraordinário que isso pareça ou por incrível que isso nos possa parecer. Deus fiel, no meio da injustiça e do mistério, guarda-nos na verdade do coração, ensina-nos a permanecer de pé, mesmo sem respostas fáceis, e a confiar que a tua promessa caminha connosco, está ao nosso lado, mesmo quando nós não entendemos o caminho que connosco fazes. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 19. Que bom dia. Um abraço em Cristo.